Beleza. Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai agora falar sobre titulometria redox, né? Ou volumetria de oxirredução, ou oxirredução, ou redução redox, enfim, tem vários nomes, tá? Mas a ideia é que essa titulação ela se baseia nessa troca, né? Nessa transferência de elétron, onde nós vamos ter um agente redutor e um agente oxidante. Vocês podem ver aí que nesse processo de transferência de elétron, necessariamente eu preciso ter alguma espécie que vai receber esse elétron, tá bom? Eu entendo que às vezes o conceito de redutor, de oxidante, ela é um pouco difícil, assim, da gente maturar e afixar a informação. Mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês como é que isso é feito. Por exemplo, né? Eu tenho aqui uma espécie genérica A, RED, né, agente redutor, e B, agente oxidante, né, que vai ter esses produtos, né, que é o A oxidado e o B reduzido. Tá bom? Vamos lá. Esse agente redutor, pessoal, ele é o ator da redução. Quem é que reduz? Né? É quem recebe esse elétron. Por exemplo, o ferro, a gente tem o ferro 3+, e o ferro 2+. Ok? O ferro 3+, quando ele recebe um elétron, ele passa a 2+, né? O ferro 3+, ele recebe esse elétron, então ele reduz a ferro 2+. Vocês percebem? Então, essa espécie que ela é reduzida, ele é o agente oxidante. A espécie que ofereceu o elétron, que fez a outra espécie reduzir, é o agente redutor. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Vamos lá. Quem reduz é quem recebe o elétron, ok? Natural. Se ele tem +3 e recebe um elétron, ele vai ser +2. Então, ele diminuiu, né? Saiu de +3 para +2, reduziu, ok? Ele saiu de +2 para 0, reduziu, ok? Então, quem recebe o elétron, reduz, né? Só que essa mesma espécie que recebeu o elétron, tá, e reduziu, ele fez com que alguém oferecesse esse elétron, tá? E essa espécie que ofereceu esse elétron para essa espécie A reduzir, né? Ela foi oxidada. Então, quem oxidou é o agente redutor e quem reduziu é o agente oxidante, tá bom? Porque uma coisa leva a outra. Se a espécie reduziu, se ela recebeu elétrons de outra espécie, ela favoreceu a oxidação dessa outra espécie. Então, essa que reduziu é o agente redutor. Aqui ofereceu o elétron, né? Essa que reduziu é o agente oxidante, tá? E aqui ofereceu o elétron, né? Ela ofereceu o elétron e foi oxidada, ela é o agente redutor, porque ela agiu para que o outro recebesse o elétron e reduzisse. Então, ela é um agente redutor. Esse conceito está claro? Tá? Porque às vezes só por esse aqui que está no slide de as reações existem oxidantes, aquelas que removem. Pode falar, alguém levantou a mão? Eu escutei o barulhinho, alguém levantou a mão? Não, professor, porque colocaram mensagem no chat. Podem falar, por favor, que eu não consigo ver. Alguém lê para mim, então, por favor. Ele só colocou que sim, que ele entendeu. Beleza, obrigado, então. Valeu. Então, sigamos. Tá? Então, a gente vai ter aqui um retrospecto, né, falar um pouco novamente sobre essas reações de oxidação e redução, ou reações redox, né, que elas envolvem transferência de elétron. Então, a gente vai ter sempre uma espécie oxidante, né, ou o oxidante, é os que removem elétrons, e as espécies redutoras, as que doam o elétron, tá bom? Então, é aquilo que a gente falou, né? Quem recebe esse elétron, ele é reduzido, portanto, é um agente oxidante. Quem doou esse elétron, ele é oxidado, portanto, é um agente redutor. E uma coisa não existe sem a outra,
Tá bom? Então, para ratificar ainda mais isso que a gente está falando aqui, a gente tem um agente oxidante. O que ele faz? Retira elétrons do agente redutor. São reduzidos e tem a diminuição do seu número de oxidação. Já o agente redutor, o que ele faz? Doam os elétrons para o agente oxidante e são oxidados. Além disso, eles aumentam o seu número de oxidação. Ok? Então aí a gente tem um exemplo, né, aqui do sério, né, 4+, com ferro 2. E aqui a gente vai ver no produto, né, a gente tem os reagentes, né, uma reação de redox, né. O agente eu tenho aqui no produto o sério 3+ e o ferro 3. O que eu observei aqui? O sério, aqui no reagente, ele é 4+. Ele foi para cá e ficou 3+, né? Então, o que a gente pode ver claramente que daqui para cá o sério reduziu, né? O sério reduziu. E ele reduziu como? Recebendo um elétron do ferro. Como é que eu sei disso? Porque o ferro que aqui era +2, agora ele é +3. Então, ele perdeu um elétron. Ok? Ele perdeu um elétron, tá? Então, ele oxidou. E o sério que recebeu o elétron, ele reduziu. Saiu de 4+ para 3+. Ok? Então, nessa perspectiva aqui, ó, quem recebeu o elétron? O sério, né? Se o sério recebeu o elétron, né, ele é o agente oxidante. Se o ferro ofereceu esse elétron para o sério, então o ferro é o agente redutor, tá? Aqui a gente tem a mesma perspectiva. O cobre 2+, e aqui eu tenho o cobre zero, o cobre zero, ok? Então esse cobre aqui, ó, esse cobre aqui, é comigo? Ela saiu, ó, tá. Não, acho que não, ela foi para uma consulta. Ah, tá. Então, o que eu tenho aqui é o cobre 2+, pessoal, desculpa, tá? É o cobre 2+, né? Mais o zinco 0, que vai formar cobre 0, mais o zinco 2+. O que temos? O cobre, ele está 2+, ele passou para 0. Ou seja, ele diminuiu. Ele era 2+ e passou para 0. Então, ele diminuiu. Se ele diminuiu esse número de oxidação, ele recebeu 2 elétrons. Tá bom? Ele recebeu 2 elétrons. Então, ele reduziu, portanto, é o agente oxidante. E esses elétrons saíram da onde? Do vazio? Não, saíram do zinco. Tá bom? Esse zinco que era 0, que foi para 2+. Por quê? Porque ele perdeu os elétrons para o cobre. Para o cobre. Tá bom? E como ele ofereceu os elétrons para o cobre, o que aconteceu com ele? Ele oxidou. Ficou zinco 2+. Portanto, ele é um agente redutor. Acho que ficou, com esse exemplo aqui, ficou mais claro um pouco esse conceito de agente oxidante e agente redutor, né, pessoal? Vamos seguir. Ah, lembrei, de nossa aula daqui a pouco ela tá fixa, viu? Não, isso aqui não exclui, né? A gente vai falar, isso aqui é só uma oportunidade para eu mostrar um pouco da teoria, para na sala de aula a gente trabalhar a questão da curva de titulação, ok? Vamos lá. Uma reação global, aqui a gente tem as semi-reações, né? Que são essas reações, essa reação que é uma reação global sem a presença dos elétrons, né? E essa aqui são as semi-reações, tá? Essas reações globais elas podem ser divididas em 2 semi-reações, ou quantas semi-reações forem necessárias no processo reacional, tá? A gente vai ter aqui, ó, essa reação global aqui do sério com ferro, né? Formando o sério 3 e o ferro 3, né? Elas são semi-reações, né? A gente pode formar ela por semi-reações de redução. Professor, por que de redução? A gente vai daqui a pouco, quando falar de potencial, a gente vai falar sempre de potencial padrão. Esse potencial também é um potencial de redução, tá? Que é o que é estabelecido pela IUPAC, ok? É a normatização da IUPAC. A gente vai falar sempre de potencial de redução. Então, nossas semi-reações, elas são de redução. Ou seja, são semi-reações onde que uma espécie sempre vai receber elétron, tá? O sério está recebendo elétron e eu tenho a redução para sério 3. E eu tenho um potencial padrão aqui igual a 1 positivo, né? 1,44 volts, um agente oxidante, tá?
E aqui eu tenho ferro 3. Pessoal, essa perspectiva que eu estou colocando aqui de agente oxidante, que está escrito, não não é aleatório, tá? Ele é um agente oxidante dentro do contexto que ele está reagindo com uma espécie que tem um potencial de redução menor, tá? A gente vai falar disso melhor daqui a pouco. Mas como eu estou agindo com potencial com uma espécie que tem um potencial de redução menor, logo, esse aqui é o agente oxidante, tá? Então, aí eu tenho aqui o potencial de redução do ferro 3+, mais o elétron, vai ser 0,065. Professor, e se eu quisesse fazer o contrário? Podia, tá? Eu podia colocar ferro 2 aqui no reagente e colocar ferro 3 mais elétron no produto. Mas aí eu tinha que inverter aqui o sinal. Aí eu teria um potencial padrão de menos 0,77 volts. Tá bom? Mas voltando aqui, que a gente está falando com as semi-reações de redução, né? E aqui a gente tem um potencial padrão de redução dessas espécies, tá? Aí a gente pode sim, aí agora sim a gente vai inverter, porque conseguimos identificar pelo potencial padrão quem é que vai reduzir e quem é que vai oxidar. Quem será o agente oxidante e quem será o agente redutor. Sendo assim, como identificamos, quem vai ser o agente oxidante é o sério. Então, vou continuar com a semi-reação aqui de redução. E já o ferro, como o ferro é o agente redutor, ele vai ficar, eu vou inverter, botar ferro 2, as setas de reações reversíveis, ferro 3+, mais o elétron. Ok? Aquela mesma forma que a gente faz as equações globais. Aí eu vou somar tudo aqui, ó. Sério, aqui do lado esquerdo, o que eu tenho? Sério 4+, mais ferro 2+, ok? O elétron que está aqui, eu corto aqui, não vai estar na reação global. Aqui eu vou ter sério 3 mais ferro 3, ok? Igualzinho está aqui, pessoal, essa equação global sem os elétrons. Beleza? E agora, qual é o potencial dessa reação global? Eu vou ter o potencial de redução da primeira, do sério, mais, né, o potencial padrão, aliás, né, menos, né, o potencial padrão do agente redutor. Aí eu vou ter aqui, ó. Pessoal, por que ficou menos, né? Porque eu investi, tá? Essa equação é potencial padrão, mas potencial padrão, tá? Só que esse potencial padrão passou a ser menos 0,77. Isso aqui até está um pouco errado, porque dá a impressão que a equação é com menos, tá bom? Então, a gente vai ter 0,67 volts. O que diz isso? Pessoal, aí a gente vai voltar para aquele conceito de potencial. Assim como as constantes eletroquímicas, constantes de equilíbrio, o potencial ele também é uma grandeza termodinâmica, tá bom? Então, o potencial ele dá uma tendência, né? Nesse caso específico, que é um potencial padrão, né, de redução, ele dá a tendência daquela espécie ganhar um elétron. E aqui, a tendência maior é para o sério, tá bom? Então, esse potencial, quando a gente tem uma junção dessas duas células, né? E esse potencial é positivo, como é o caso aqui, 0,67, nós podemos dizer que essa reação ela é espontânea. Então, se eu colocar sério e ferro numa reação, esse processo vai acontecer. O sério vai reduzir e o ferro vai oxidar. Por quê? Porque essa reação é espontânea. E se não fosse? Ela seria um processo que não seria espontâneo, seria eletroquímico, eletrolítico. Aí eu poderia, sim, fazer a reação inversa acontecer, né, do sério oxidar e o ferro reduzir, mas para isso eu teria que introduzir no sistema uma fonte de energia externa, tá? Porque o processo seria, digamos assim, que seria esse forçado por essa fonte de energia externa. Aí isso pode acontecer, tá bom? Aí seria uma reação, a gente teria uma pia eletrolítica, ok? Então, quando eu tenho um potencial maior que sério, eu tenho uma reação espontânea, tá bom? Aí o potencial da célula, ele está colocando aqui como potencial do agente oxidante, do agente redutor, mas isso, por quê? A gente está passando esse menos, é porque ele vai inverter aqui, ó, inverter o potencial redutor da espécie que vai ser o agente, o potencial de redução
do agente vai ser redutor, tá? Eu prefiro trabalhar com potencial, vocês vão encontrar a equação assim, né? A equação da célula igual ao potencial de agente oxidante menos o potencial do agente redutor, sempre potencial padrão de redução, tá bom? Ou vocês podem encontrar, como eu falei ainda há pouco, o potencial da célula é igual o potencial da espécie mais potencial da outra, tá? Da semi-reação. Como a gente vai mostrar em alguns exemplos. Ok? A gente pode também chamar isso de potencial do cátodo menos potencial do anodo. Alguma dúvida até aí? Beleza. Vamos lá. Potencial padrão. Eu vou falar um pouco de potencial padrão porque é importante para todo o processo. Pessoal, o potencial absoluto, né, aquele potencial pontual de um processo eletroquímico, né, ele não é factível de ser medido, tá? Então, o que nós temos aqui? O que eu tenho nessa tabela? Eu tenho um potencial relativo, tá? Esse potencial, ele é medido a partir de um eletrodo de referência, tá? E foi convencionado, para essas medidas eletroquímicas, usar o eletrodo padrão de hidrogênio, né, como referência. O que quer dizer isso? Que a partir do eletrodo do potencial padrão que foi estabelecido, convencionou-se como referência o do hidrogênio, então convencionou-se como sério, eu estabeleço quais são os agentes oxidantes, que é os que terão potencial aqui acima de zero, quais são os agentes oxidantes, né? Aqueles que estão mais aptos a receber elétrons, e quais são os agentes redutores, né? Aqueles que oferecem esse elétron. Claro que aqui, dentro de uma semicélula, se eu interagir uma espécie com a outra, a gente vai ter uma mudança de denominação em função de quão o potencial do outro é maior ou menor, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o cloro, ele está com potencial de redução. Olha aqui, redução. Eu tenho o cloro, mais 2 elétrons, levando a 2 cloretos. Tá bom? Eu tenho oxigênio, e aqui eu tenho uma série de potencial padrão de redução. Todos estão aqui, ó, recebendo elétrons, recebendo elétrons, recebendo elétrons. Ok? Então, o que eu posso dizer? Que desses aqui apresentados, tá? Se o cloro fizer uma reação, uma reação com oxigênio, bromo, aliás, prata, enfim, ele fatidicamente tem uma maior tendência de receber os elétrons de todas essas espécies que estão aqui embaixo. Por quê? Porque o potencial de redução dele é maior. Potencial, tá? Lembrando que esse potencial, que é a mesma diferença de potencial lá atrás, ele é uma grandeza termodinâmica. Então, ele tem uma tendência maior de ganhar elétrons que qualquer outro. Então, se eu misturar cloro com oxigênio, tem uma tendência do oxigênio esse reduzir, do cloro, reduzir não, do cloro oxidar o oxigênio e pegar esses elétrons para si. E assim sucessivamente. Tá bom? Isso vale para o oxigênio, quando comparado com o bromo, para o bromo, quando comparado com a prata, quando comparado com o ferro, e assim sucessivamente. Tá? Então, o potencial padrão, esse potencial padrão de hidrogênio, ele é uma referência, inclusive, eu nunca lembro qual é esse termo. Qual o termo usado, convencionado, né, pela IUPAC, como referência para essas medidas de potencial, tá? O pessoal que trabalha com eletroquímica, às vezes usa nas suas análises, né, potencial, outro tipo de potencial de referência, eu acho que de mercúrio, enfim. Mas para medidas eletroquímicas, o padrão de IUPAC, a gente tem potencial de redução a partir do eletrodo de hidrogênio. Beleza? Então, pegando o hidrogênio como referência, a gente estabelece que todos esses aqui são agentes oxidantes e esses aqui agentes redutores. Todos esses aqui, em relação ao hidrogênio, recebem esse elétron, né? Recebem elétron, por isso são agentes oxidantes.
E todos esses aqui oferecem esses elétrons, por isso são agentes redutores, tá bom? Potenciais acima de zero, vão ser agentes oxidantes, né? E potenciais abaixo de zero, tá? Isso aí fazendo uma leitura geral em função da tabela de potencial padrão de redução, tá, pessoal? Ah, professor, eu vi uma tabela que esses valores aí estão trocados, esse 1,3 39 tá com menos, e esse 1, aí tu tem um potencial, tu tem uma tabela de potencial em função do potencial de oxidação. Mas o estabelecido, convencionado, é essa tabela com potencial de redução, tá bom? Aí uma coisa importante também falar, vocês estão vendo aqui, né, que eu tenho potencial e a temperatura de 25 graus Celsius. Isso é importante, porque dependendo do eletrodo, dependendo da temperatura, e nós vamos ter alteração nesse potencial. Então, esse potencial, do jeito que ele está aí, é medido a 25 graus Celsius, tem uma série de condições que é isso. Então, tu pode ter uma mudança do valor potencial dependendo do eletrodo que está sendo medido e da temperatura do meio. Alguma dúvida sobre isso aí, pessoal? Eu estou falando muito rápido? Beleza. Aí aqui a gente tem meio que uma revisão aqui, né, de como se dá esse processo de número de átomos de cada elemento, né, e a carga líquida de cada lado da equação precisa ser o mesmo, né? Aquilo que a gente sabe. O balanceamento de uma equação é um balanceamento de uma equação, pessoal. Qualquer reação, redox, precipitação, esse ácido base, tem que estar balanceado. Até porque isso aqui vai determinar nossos cálculos estequiométricos. Por exemplo, eu tenho aqui essa reação do permanganato, né, mais o ferro 2, com o meio acidificado, né, levando o manganês, né, ferro 3 e... Só lembrando, aproveitar isso aqui, a gente vendo aqui de cara, o que a gente tem? O ferro sai de ferro 2 para ferro 3. Então, o ferro perdeu o elétron. Logo, esse ferro aqui, ó, ele é um agente redutor sobre o permanganato. Sabe se tem essa opção só para mostrar para vocês? Não tem aqui fácil para ver nessa tabela, não. Tá bom? E o permanganato, né, como ele recebeu esse elétron, né, ele oxidou o ferro. E ele foi reduzido. Como ele foi reduzido, ele é um agente oxidante. E o ferro, um agente redutor. Tá bom? A gente tem a reação global não balanceada. E fazendo as semi-reações, o que eu tenho aqui, ó? Ah, professor, como é que eu vou saber quantos elétrons tem aqui, ó? Por exemplo, aqui eu não tenho oxigênio. Desculpa. Aqui eu não tenho oxigênio. A gente sabe que o número redox do oxigênio aqui é menos 2. Ok? Tem 4 oxigênios. Né? Então eu tenho ali menos 8. Né? Só que a carga que está aqui, ó, é menos 1. Então, se eu tenho menos 8 aqui só do oxigênio e eu tenho menos 1, é porque aqui está com a carga mais 7 do manganês. Beleza? Mais 7. Vamos lá. Oxigênio. Todo mundo sabe que o oxigênio ele vai estar ali com 2, né? Menos 2. Ok? Mas eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, eu tenho menos 2 vezes 4, que vai dar 8. Mas só que aqui eu só tenho 1. Se eu só tenho 1 e aqui só tem oxigênio e manganês, é porque o manganês está com mais 7. Então, eu tenho menos 1. Aí, beleza. Aí o manganês, né, que está aqui com mais 7, passou para cá para mais 2. Então, o manganês, ele recebeu quantos elétrons? Se era mais 7, recebeu mais 2, recebeu 5. 5 elétrons. Era mais 7, passou para mais 2, recebeu 5 elétrons. Então, nós vamos botar na equação aqui, manganês mais o oxigênio, o hidrogênio, tá? Mais 5 elétrons. Aí eu vou ter manganês mais 1, mais 2 e mais a água. Beleza? Aí eu tenho potencial aqui, ó, potencial padrão de 1,510 volts. Ok? E eu vou ter o potencial de redução aqui do ferro, potencial padrão, do ferro 3+, de ferro 2, né? Igual a mais 0,77 volts. Beleza? Então aqui, ó, eu já equilibrei a equação. Do ferro tem 5 elétrons e aqui eu tenho... do ferro tem um único elétron. Só que para eu balancear a reação global, o que eu preciso? O ferro, ele está pegando... Pode falar.
Por que que na semi-reação está invertido o ferro 3+, com ferro 2+? Ah, perfeito. Aqui embaixo, né? Não, na semi-reação mesmo, depois da semi-reação do manganês, do óxido de manganês, tem a reação. Porque na reação maior, né, digamos aqui está em cima, é ferro 2+, e depois vem o ferro 3+, e na semi-reação está o contrário. Ah, tá. Ah, beleza, beleza. O que que acontece? Sempre quando a gente bota semi-reação, a gente bota semi-reação com uma semi-reação de redução, tá? Porque o valor estabelecido é o ferro, é o potencial padrão de redução. Então, sempre quando tu vai fazer uma semi-reação, como tu vai fazer a reação global, tu coloca as duas semi-reações de redução. Ou seja, as duas semi-reações entre que as espécies envolvidas recebem elétron. Tu tá vendo aqui, ó, o permanganato recebendo elétron e aqui o ferro 3 recebendo elétron. Entendeu? É porque tu tem que organizar as semi-reações como semi-reações de redução, tá? Deu para entender? Deu sim, professor, obrigada. Porque esse potencial que a gente tem tabelado, ele é de redução. Então, para organizar, tu tem que fazer isso. É o que é estabelecido pela EUPAC. Mas, quando eu faço a global, isso é para a gente entender, né? Aí, o que eu tenho aqui? Na semi-reação do carbonato, eu tenho aqui o carbonato sobre um manganês, eu tenho vezes 1 elétron. E o ferro, para suprir esse manganês, eu vou fazer vezes 5, que a gente já viu, né? Então, eu coloco aqui a semi-reação do permanganato, né? No processo de redução, como a gente falou. E aqui o do ferro, aí sim eu inverto. Tá bom? Eu pôr ferro. O que eu vou precisar? Eu preciso de 5 vezes de ferro. Por quê? Porque foram 5 elétrons. E o ferro precisa desses 5 elétrons. Então, esses 5 elétrons do manganês, ele tem que ser recebido pelo ferro. Mas só que um único átomo de ferro só recebe um elétron. Então, eu tenho que receber 5, ou então que botar o 5, o coeficiente 5, para ter 5, ferro 2+. Aí sim, aí agora ele está na posição certa, que ele está aqui, ó, ele está sendo esse oxidado, né? Aí eu vou ter 5 ferro 3+, mais 5 elétrons. Aí beleza. Aí quando eu esse somo, né, pô, soma aqui as duas equações, eu vou ter aqui no produto permanganato, 5 ferro 2+, mais o hidrogênio. Do outro lado, no produto, eu vou ter o manganês, mais 5 ferro 3+, mais 4 moléculas de água. Vocês entenderam? Isso aqui é para a gente balancear a equação. Sempre que balancear a equação, a gente parte nas semi-reações na forma reduzida. Aí depois sim a gente adequa. Tá bom? Certinho? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Equação de Nash, né? Pessoal, sobre essa equação de Nash, a gente sabe, né, que é uma equação muito importante, porque ela relaciona essa questão do potencial com lá atrás com energia de ativação, com energia de Gibbs, e também ela relaciona, como é que eu explico melhor? Enfim, vou ter uma relação do potencial com a concentração. Na verdade, o ideal, como nós vemos aqui, tudo que envolve concentração, o ideal é a gente ter atividade, né? Só que, como é convencionado, em reações muito diluídas, a atividade ela está próxima do valor da concentração. Então, a equação de Nash, onde a gente tem o potencial do sistema é igual ao potencial padrão, né? Vezes a constante aqui de universal dos gases, 8, 13, 14, vezes o número de elétrons, vezes a constante de Faraday, 96.485 coulombs por mol, vezes o logaritmo natural do produto, né? Ó, Czinho aqui, ó, produto sobre o reagente. Aí vai vir uma filha de Deus e dizer assim: ah, professor, essa equação está errada. Porque no livro que eu estou estudando, ela tem potencial do sistema, potencial padrão, mais isso aqui tudo igual, né? Logaritmo natural, em vez de ter AC elevado a C, AD elevado a D, alfa, né? Alfa C, alfa D, no numerador, eles vão estar no denominador.
Isso também tá certo, pessoal. Só vocês percebem que quando a pessoa muda aqui o sinal, ó, essa equação com mais, aí tu inverte esse, tu coloca esse numerador, que no caso seria o, o produto, né? Tu deixa o produto embaixo e tu deixa o reagente em cima. Eu acho mais fácil, né, para o entendimento de vocês, trabalhar com esse potencial aqui, ó, com a equação dessa forma, tá? Com o sinal negativo, porque é mais intuitivo esse conceito de produto sobre reagente, porque é um conceito que vocês já vêm há muito trabalhando sobre a constante de equilíbrio, tá bom? Então é isso que a gente vai trabalhar. Mas mudou o sinal aqui, é só inverter a fração, pessoal. É só inverter a fração, tá? Mas a gente vai trabalhar com esse potencial menos RT, com esse potencial menos tudo isso aqui, porque aí a gente consegue colocar produto sobre reagente. Assim como nós estamos se acostumado a fazer, montar nossas constantes de equilíbrio, seja de ácido base, seja de precipitação, seja de complexação, tá bom? Mas o que está lá também, pessoal, não está errado. Tá bom? Não está errado. Beleza? Aí nós temos aqui que o E é o potencial da meia célula, né? Que é isso aqui que a gente calcula. O E com a bolinha é o potencial padrão de meia célula, tá bom? A constante universal dos gases, R, que vai mudar por certos fatores, vocês já sabem. A temperatura deve estar em Kelvin, então aqueles 25 graus Celsius, quando se coloca aqui, se a medida é em 25 graus Celsius, ela desculpa, vai dar 298, né, em Kelvin. A gente vai ter aqui o número de elétrons que envolvidos na reação da semicélula, a gente vai ver se é 1, se são 2, são 3, e a constante de Faraday, né, o Faraday, 96.485 coulombs/mol, beleza? Aí aqui tá vendo que aquilo que eu falei ainda há pouco, né, da temperatura, né, que pode simplificar. Como vocês podem ver, a gente tem várias constantes, né, pessoal? A gente tem constante aqui dos gases, tem a temperatura, que posso estabelecer que ela é constante, eu tenho a constante Faraday. Então, eu posso fazer uma aproximação disso aqui sim, né? E eu sei quanto é e consigo fazer uma aproximação do logaritmo natural, tá bom? Então, eu posso simplificar tudo isso aqui e fichar igual a 0,0592 log. Fazendo essa aproximação e considerando aquilo que nós falamos em soluções diluídas, que a atividade basicamente é bem parecida ou igual à concentração de soluções muito diluídas, então a nossa equação de Nash pode ficar assim: potencial real da meia célula igual ao potencial padrão menos 0,0592 sobre o número de elétrons da semicélula, meia célula, ou semicélula, meia célula, que seja, log da concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Beleza? Deu para entender, pessoal? Essa aproximação aqui, ela facilita a vida, porque eu estou falando tem constante Faraday, constante de Avogadro, constante universal dos gases, tem temperatura constante. Então, eu já faço toda essa conta que vai dar isso aqui, 0,0592. Log da concentração, das concentrações dos produtos sobre as concentrações dos reagentes com seus respectivos coeficientes. Ok? Vamos lá. Alguma dúvida até aí? Agora, a gente vai falar um pouco de curva de titulação, né? Pessoal, o que muda aqui quando a gente fala de volumetria redox, né? A volumetria redox, né? O perfil da curva, ela acaba sendo muito similar, né? Praticamente igual, só que ela tem uma diferença. Minha titulação ela não é redox, né? Primeiro, que eu não vou ter mais agora um logaritmo da concentração do metal, logaritmo da concentração de H+. Minha ordenada será o potencial do sistema, ou o potencial da célula, tá? E eu também não terei mais a condição, o cálculo do potencial antes
de adição de titulante. Porque antes da adição de titulantes, eu não tenho oxidação. Ou melhor, eu não tenho uma oxidação que eu possa mensurar. Tá? Então, eu preciso ter uma espécie lá para colocar para oxidar ou para reduzir no titulado. Então, como eu não tenho, como eu estou falando de uma reação que ela é é uma seta de dois sentidos, né? Porque eu só tenho oxidação quando tenho redução e vice-versa. Então, se eu não coloquei nada naquele momento, se a substância está lá, a solução, eu não tenho potencial que eu possa medir, apenas estimar. Então, nessa curva de calibração, a gente não vai ter aquela etapa de curva de titulação, desculpa, a gente não vai ter aquela etapa de ponto antes da titulação. A gente só vai ter no ponto de antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Tá bom? Então, naturalmente, e aqui também a gente vai mostrar como se comportam, né, as titulações, as reações. Na curva de titulação, na titulação redox, a gente pode usar ou um agente oxidante ou um agente redutor, tá? E a gente vai ter reações com participação direta de íon e hidrônio ou sem a participação, tá bom? Então, aqui a gente tem reações de... Aqui a gente tem um exemplo. Esse exemplo, pessoal, do cério com ferro é o mais clássico, tá? Então, tem uma reação aqui, ó, par redox do ferro 3 com ferro 2, mais, né? E do cério potencial do ferro 4. Assim. No equilíbrio, né? No ponto de equivalência, esse potencial aqui, ó, eles serão iguais, tá? No equilíbrio, esse potencial sempre será igual. Tá bom? Por isso que, como é igual, né, o potencial da célula será zero. Beleza? Então, voltando. As reações de oxirredução sem a participação direta de oxigênio, nós temos aqui o cério com ferro, o estânio com ferro, eu tenho tiosulfato com iodo, né? E aqui a gente tem as reações. Outras reações de oxirredução com a participação direta do hidrônio, nós temos essas outras espécies aqui. Eu quero lembrar Enfim, eu não estou conseguindo lembrar o nome desse ânion. Alguém me ajuda, por favor? Vanadato, pronto, vanadato. O vanadato com ferro 2, o permanganato com ferro 2 e o dicromato com ferro 2, tá? Aí nós temos as equações globais aqui dessas reações, tá bom? Então, esses aqui são exemplos de titulações que podem acontecer direta com os íons, sem os íons hidrônios envolvidos, tá? O que diz isso? O hidrônio, é porque tu vai ter situações que a titulação vai depender do pH do meio, tá bom? Então, nessas condições, tu vai depender do pH do meio, para garantir a devida quantificação dessa espécie, ok? Aqui nós temos um caso de uma reação, né, sem a participação do hidrônio. A gente tem aqui a semi-reação do oxigênio 1, né, ox 1 mais em 1. Aqui a gente está falando do agente redutor, né? A gente está pegando um agente redutor. Pessoal, essa questão de estar colocando aqui na parte agente redutor e agente oxidante, ela está sendo de forma... Como é? Eu estou atribuindo, tá? Porque são uma espécie genérica. Mas por que eu estou dizendo que é um agente redutor? Porque o potencial padrão dele de redução é menor que o potencial do 2, tá bom? Que é o agente oxidante. Por quê? Porque esse aqui, que tem um potencial de redução maior, ele vai receber os elétrons do que tem um potencial de redução menor. Então, como ele vai receber, ele vai reduzir, logo ele é um agente oxidante. E o outro, por sua vez, vai oxidar, né? Oxidar, logo ele é um agente redutor. Ok? Então, aqui a gente tem, nessas condições, a reação espontânea é essa, né? Eu tenho aqui essa espécie Red 1, né? Com N elétrons, né? Red 1 com N elétrons 2, né? Mais N1 ox 2 igual. Essa equação aqui genérica está muito clara, né, pessoal?
Mas é o que vocês precisam entender. Isso aqui é uma reação global, onde eu tenho essas duas espécies, o oxigênio 2 e o Red 1, né? Onde esse 1 aqui vai receber esses elétrons e ele vai gerar, né, o 2, né? Esse Red 2 que vai receber esse elétron. Tá? Desculpa, vai receber essa espécie oxidada 1. E esse oxigênio 2 vai ser a espécie reduzida D2. Por quê? Porque esse D ficou ruim essa equação genérica, para ser sincero. Então, vou ter esse Red2 que vai receber elétrons desse OX2, ok? Geralmente, a numeração X1, OX1 e Red 1, elas são para a espécie que está sendo titulada. Geralmente, é para o analito, tá bom? Então, a amostra não faz que vai ser titulada. E o OX2, ou Red 2, refere-se ao titulante, tá bom? É possível calcular o valor do potencial para cada ponto da curva de titulação de Red 1 com o OX2, tá? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Pessoal, não se assustem, vou fazer aqui nessa aula remota só essa parte mesmo teórica. Na hora de dar o exemplo, cálculo, a gente vai para a sala de aula, tá? Então, a gente tem aqui na primeira etapa, lembrando que aqui a nossa primeira etapa é antes do ponto de equivalência. Nas outras volumetrias, a primeira etapa era antes de iniciar a titulação. Aqui a titulação está acontecendo, a gente já colocou uma certa quantidade, só que essa quantidade é menor do que a quantidade do ponto de equivalência, tá bom? Então, a gente tem um potencial que é calculado a partir da razão entre as concentrações dos componentes do bar redox da amostra, né, titulado. Então, na primeira etapa, o que nós temos? É aquele mesmo princípio, pessoal. Se eu coloquei o titulante, né, vou colocar uma certa quantidade de titulante, e ele vai consumir o titulado. Só que ele não vai consumir completamente. Então, o que eu vou ter em solução? A minha espécie, né, para considerar o potencial, a minha espécie restante do titulado, tá bom? O que não foi ainda não foi, reagiu com o titulante, beleza? Então, o que muda? Na volumetria ácido-base, eu vou pegar essa concentração, que é a concentração de H+, vou calcular pH. Na volumetria de complexação, vou pegar essa concentração e calcular o P da concentração do complexante ou do metal. No precipitado, na precipitação, mesma coisa. Aqui, eu vou calcular o potencial. E para calcular o potencial, eu vou precisar da equação de Nash. Beleza? Então, mas o processo até alcançar a equação de Nash é a mesma. Não tem aquele mapinha que a gente faz? Adicionado, né? Primeiro, início, ou adequação, né, da reacional. A gente coloca início, coloca adicionado, coloca equilíbrio. É a mesma coisa. Para que eu chegue aqui e calcule essa concentração do que foi formado e a concentração que é restante desse OX1, do analito. Tá bom? Então, eu calculo daquela mesma forma, pessoal, que a gente calculou nos outros, tá? Eu calculo e coloco qual foi a concentração que eu tenho de reagente presente ainda em solução. Esse reagente foi consumido e ele gerou um produto, que é esse Red 1. E esse produto eu vou calcular também a concentração. Então, eu sigo aqui, ó, coloco as concentrações calculadas aqui na equação de Nash e eu vou ter o valor do meu potencial. Beleza? O que muda? É que aqui eu não vou calcular pH, aqui eu não vou calcular a concentração do metal, aqui eu vou calcular o potencial. E a equação para eu calcular o potencial, a forma, é a equação de Nash, onde eu vou ter o potencial do sistema vai ser o potencial padrão dessa reação aqui, né, genérica, menos, lembrando que vocês vão encontrar com mais, só que em vez de ter OX1 no denominador, ele vai para o numerador e o Red 2, em vez de dar no numerador, passa para o denominador. Tá bom? Então, a gente vai ter isso. E é só aplicar na equação. Alguma dúvida até aí, pessoal? Lembrem que eu vou fazer isso na sala de aula, tá, pessoal? Esses cálculos.
Professor, eu só queria que o senhor repetisse essa primeira etapa, né, que é antes do ponto de equivalência, o que é que tem mesmo na reação que o senhor falou? Pronto, o que vai ter? Eu vou ter aqui a substância, né, o oxidado, tá? Que vai ser oxidada ou vai ser reduzido. Eu não estou dizendo se é oxidado, se é reduzido, porque eu não sei qual é o tipo de titulação que tem, é genérico, mas aqui está dizendo que é o oxidante, né? Ele vai ser adicionado uma espécie titulada que vai oferecer elétrons, né? E essa espécie aqui, ó, X1, ela vai reduzir, né? E vai se transformar Red1. Digamos que digamos que eu tenha 4 volumes de OX1 e eu acrescentei um volume do titulante, né? Que esse titulante, esse 1, vai oferecer elétrons, tá? Esse 1 que eu adicionei vai oferecer elétrons para consumir um volume do OX1, esse um volume do OX1 consumido por esse elétron, reagido com esse elétron, vai formar um volume da espécie, eu estou falando volume para facilitar o raciocínio, tá, pessoal? Um volume da espécie reduzida a 1, tá? Beleza. Aí aquilo que eu tenho, o que eu tinha anteriormente? Aí aquela mesma tabelinha nossa, né? No início, eu tinha 4 volumes de OX1, tá? Não tinha nada de red, tá? Não tinha nada de red. No segundo, no adicionado, eu não adicionei nada de OX1, continuo com os 4 volumes, e adicionei um volume de titulante, né? E quando eu adicionei um volume de titulante, no equilíbrio, o que aconteceu? Eu consumi um volume do OX1, que antes tinha 4, e passa a ter 3 no equilíbrio, né? E o RED, que eu coloquei um do OX1 que reagiu com os elétrons, ele formou um RED. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa quantidade de milismols lá, esse volume, e vou dividir pelo volume total. Aí o que tinha 4 passa a ter 3 dividido pelo volume total, que é o volume que tinha anteriormente do titulado, mais o volume adicionado, né? Aí eu vou dividir e vou ter a concentração do OX1. Aí eu pego esse um volume, né, de matéria do RED1, também divido pelo volume total, e eu vou ter a concentração do RED1. Aí aplico aqui na equação e vou ter o potencial. Vocês entenderam? Sim, professor. Não se preocupe, eu vou aplicar isso daqui a pouco na sala, tá bom? Mas é a mesma coisa. O que muda? O que vai mudar aqui? É só que a gente vai aplicar a equação de Nash para calcular o potencial, as concentrações que nós vamos encontrar. Tá? A gente já tem aqui, ó. Pronto. Esse aqui vai parecer complicado, pessoal, mas na verdade é o mais fácil, tá? É o ponto no ponto de equivalência. O que eu venho falando em no decorrer dessa disciplina? E quando a gente chega pessoal, só registrando, né, os créditos, vocês têm vendo que eu estou botando esses slides dessas aulas da professora Maria Auxiliadora, que eu não a conheço, tá? Mas só para dar os créditos, né? Porque como nessa dinâmica, eu estou vendo que as aulas estão meio estruturadas, eu estou usando para dar aula para vocês, tá bom? Aí, voltando. Uma quantidade suficiente de OX2 foi adicionada para reagir com todo o RED1, tá bom? Então, tem uma quantidade suficiente foi adicionada. Pronto, esquece que eu falei no começo. Não que eu falei que está errado, mas o que eu queria falar antes? Era que no equilíbrio, no ponto de equivalência, né, a gente sempre vai recorrer ao potencial, né, a constante de equilíbrio. Então, sempre o processo de cálculo ele acaba sendo um pouco mais simples. Por isso, fiquem tranquilos que isso aqui é só para vocês entenderem como é que nós chegamos no nível de simplicidade que eu estou falando. Tá? No ponto de equivalência, o que nós temos? A gente tem uma coisa que eu não deixei, talvez eu não deixe já clara. Pessoal, antes do ponto de equivalência, eu só calculo o potencial de uma meia célula. Tá? Só de uma meia célula. Só do titulado. Beleza? Só do titulado. Tá?
Aqui, no ponto de equivalência, eu tenho que considerar os dois, o titulado e o titulante, porque eles estão em ponto de equivalência. Então, tem a formação de espécies reduzidas e oxidadas em função do que tinha no titulado e do que foi adicionado na forma de titulante. Então, eu vou ter uma quantidade suficiente de 0x2 que foi adicionada para reagir com todo RED 1, tá? Então, praticamente todo o OX2, né, esse oxidante 2 do titulante, está na forma de um produto que é a espécie reduzida 2, né? E todo o RED, né, o reduzido 1 da amostra, está na forma oxidada OX1, tá? É bom que eu estou falando OX2, OX2, OX1, mas vamos olhar. O que é 1 é o titulado, é a amostra, tá? É a amostra. Então, se eu tenho aqui o RED 1 na amostra, que ele foi titulado com o oxidante 2, o titulante. Quando eu botei o oxidante, essa espécie aqui, ó, reduzida a 1, ela oxidou, né, e foi para OX1. E a espécie OX2, que foi o titulante, né, ela reduziu e foi para RED 2. Beleza? Então, voltamos aqui. Voltando aqui. Então, o OX2 foi adicionado para reagir com todo o RED 1 e praticamente todo esse OX2, esse oxidante, titulante, está na forma do reduzido 2, ou seja, tudo foi consumido que foi colocado, quem tinha que reduzir, reduziu, e todo mundo que tinha que oxidar, oxidou. A gente está falando do ponto de equivalência. Tá? Então, a gente tem dois caminhos. Tem um caminho aqui da amostra, né? Ó, pode ver, o índice é sempre 1, ó, da amostra. 1. Né? Então, eu vou ter aqui aquele mesmo cálculo de potencial. Quando tem negativo aqui, eu tenho produto sobre reagente, né? Como esse oxidante aqui recebeu o elétron, né? Ele reduziu, que é o produto, né? Então, a gente tem aqui, aí vou seguir o processo. Tá? Vou falar um por um. Aí eu vou chegar aqui, a amostra, né? Aí o que nós temos? Lá no titulante, é o mesmo processo. O que acontece? Eu tenho potencial padrão do titulante, da semi-reação do titulante, menos 0,0592 sobre o número de elétrons. Tá? E eu tenho o log, tá, da reação do RED2+, né, que é aquele material que foi titulado, né, que é o OX2, foi titulado, e formou essa espécie reduzida R2. Beleza? Produto sobre reagente. Ok? Voltando aqui para a amostra. O que nós temos nos reagentes? A gente tem o N1, né, o número de elétrons, vezes o número de mol do RED 1 igual o número de elétrons, vezes o número de mol de OX2. Ok? Aquela mesma comparação que a gente faz. Nesse momento, o número de mols no equilíbrio, na equivalência, o número de mols do titulante igual o número de mols do titulado. É a mesma coisa, pessoal. São a mesma reação, tá? Aí, o que é esse número? Número de elétrons. E o que é o número de mol? Volume vezes concentração do RED 1, que é igual número de mols vezes volume vezes a concentração. Mesma coisinha, beleza? Aí, multiplicando, a gente vai ter essa razão aqui. N1, número de mols, número de elétrons vezes V1, sobre o número de elétrons 2 vezes V2, igual a concentração de OX2 sobre RED 1. Beleza? Por outro lado aqui do produto, a gente faz a mesma coisa, tá? Mesmo processo. Aí a gente vai ter essa razão, tá? Que a gente vai chamar aqui de 3 e de 4. Igualando, que nós temos NV1 aqui, NV2 aqui, NV1 aqui, NV2, a gente vai chegar a essa equação bem aqui. Só que, para facilitar, né, a gente inverte aqui, né? Meios com extremos, RED 2 vem para cá para debaixo de OX2 e RED 1 vem para cima de OX1 para ficar tudo cada um no seu quadrado. E nós temos essa equação aqui. Sigamos. Não se assustem, tá, pessoal? Aí a gente pega essa equação aqui, que é 5, né? E substitui na equação 1, que é a equação de Nash que está lá atrás. Tá bom? Então a gente substitui na equação 1 e nós temos aqui, ó. Vamos colocar 1 menos 0,0592 sobre N1 log do produto sobre o reagente. Tá bom? Que é igual a mesma coisa aqui, ó. Professor,
Mas como é que a razão RED1 sobre oxidor é igual à razão OX2? Se lembra que é na equivalência, pessoal? Na equivalência, esse potencial ele vai ser igual tanto para um como para outro. Os potenciais eles vão ser igual. É tanto que o potencial do sistema pode ser zero no equilíbrio, tá bom? Então, eles vão ser iguais, beleza? Então, por isso que, independente da razão, ele é que é um igual ao outro, ok? E multiplicando-se a equação 2 por N2 e assim sucessivamente, fazendo esse processo, a gente tem essa sequência de cálculos aqui, que no final, qual é o potencial na equação, no ponto de equivalência? O potencial é igual. Número de elétrons vezes o potencial padrão, mais número de elétrons 2, vezes o potencial padrão da semi-reação 2, dividido pelo número total de elétrons envolvidos no processo. No começo vocês ficaram assustados, mas no final, o que é a equação? É só eu trabalhar com as constantes de equilíbrio, como nos outros. E no caso, a constante que eu estou chamando de constante de equilíbrio aqui a grandeza termodinâmica potencial, padrão. Tudo que eu expliquei foi para vocês entenderem como é que a gente chega aqui, tá bom? Alguma dúvida daí? Ou seja, professor, quer dizer que eu não preciso... Pode falar. Professor, aqui nessa equação tá certo que é RED1 sobre OX1 e OX2 sobre RED2, não era para ser redução sobre oxidação? Então, é isso que eu falei ainda há pouco, viu, Caio? Está certo porque eu tô com negativo, tá bom? Se fosse positivo, seria como tu tá falando. Tá. Beleza? Certo. Certo? E é um padrão que eu estabeleci aqui porque eu acho mais intuitivo essa relação de produto sobre reagente, tá bom? Mas sempre tenha cuidado de olhar esse sinal aqui para saber qual é a lógica. E estabelecer teu padrão, tá? Se tu tá familiarizado sempre com mais, tá? Tá familiarizado com sempre com mais, então aqui nesse processo de corte mudou, né? Porque a gente passou de um lado para o outro a equação, né? Então a gente corta tudinho aqui e a gente no final vai chegar a essa equação aqui do potencial que é igual o número de elétrons da semi-reação 1 vezes o potencial padrão mais o número de elétrons da semi-reação 2 vezes o potencial padrão dessa semi-reação dividido pela soma dos elétrons envolvidos. Beleza? Então, tudo aquilo que eu mostrei, pessoal, é só para vocês saberem como que a gente chega nessa equação aqui para calcular o potencial no ponto de equivalência. Beleza? Eu esclareci tua dúvida, Caio? Mais ou menos. É como se tivesse invertido, né? Na outra equação, né? Exatamente. É como se tivesse invertido. Entendeu? Esse aí é uma opção. Eu estou estabelecendo um padrão aqui com o número negativo, com o negativo ali do potencial. Entendeu? Mas tu vai ver no SCUG, eu acho que é o SCUG, ele trabalha com positivo. No livro de fundamentos que eu sugiro que vocês leiam, essa parte de volumetria, que lá está bem resumidinho, esse também ele trabalha com positivo. Tá bom? Certo. Mas se for positivo, tu realmente inverte. Tá bom? Tu tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa que eu tenho, o OX2, o R2, né? Tá aqui negativo. Quando ele passou aqui para positivo, ó, o que ele fez? Esse OX2, ele veio para o denominador e o RED2 foi para o numerador. Percebeu? Sim. Ele inverteu e ele mudou o sinal. Quando tu inverte e muda o sinal, o resultado vai dar o mesmo. Tá ok? Tá? Lembra a questão do logaritmo, né? Se tu inverte, né, e mudar o sinal, vai dar o mesmo valor. Beleza? Mas lembrando que a gente tem que concentrar aqui, ó, nessa equação para cálculo do potencial. Tá bom? Isso aqui fica fácil, né, para essa relação estequiométrica, os produtos, o potencial do ponto será dado pela média ponderada, né, dos dois pares redox envolvidos. Beleza?
Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, professor. Tranquilo? Beleza, então. E por fim, a gente está indo aqui para a terceira etapa, tá? Após o ponto de equivalência, né? No ponto de equivalência, assim como na primeira etapa, o que eu tenho no ponto de equivalência? Agora que eu não tenho mais as espécies do titulado. Eu só tenho o excesso do titulante, né? Aí eu vou ter a meia reação, né? A semi-reação do titulante, né? OX2, número de elétrons OX2, né? Gerando RED2. E como é que eu calculo esse potencial? Com os dados de RED2 e OX2. E como é que eu calculo? Daquele mesmo jeitinho. No final, eu subtraio o que sobrou. Eu tenho a concentração do RED2, que é o produto, e consigo calcular a concentração do OX2. E aí é aplicar na equação de Nash. É o mesmo jeito da primeira etapa, tá bom? A mesma forma da primeira etapa. A diferença é que aqui o cálculo não é em função do titulado, mas sim em função do titulante. Tranquilo, pessoal? Tá? Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de curva de titulação calculada, tá? Esse exemplo aqui, ele está todo aqui nos slides. Eu vou fazer lá na sala, tá bom? Etapa por etapa, dos cálculos, como é feito, tudo mais. Todo aqui falando etapa por etapa. Aí eu vou fazer esse cálculo lá. Aqui, aí como fica faltando só essa parte teórica, eu falo lá. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Deixa eu só colocar aqui vocês para aparecerem. Deixa eu interromper aqui a apresentação. Pode falar, Roberlen. Pode falar. Roberlen? Se tu tá falando, tu tá com o áudio desligado. Tá? Se foi sem querer. Eu acho que foi sem querer. Professor, Oi, é o Roberlen. seguinte, é porque não vai dar para mim hoje para aula, né? Que também adoentada, a mamãe vai ficar sozinha em casa, eu vou ficar com ela, então não pode ficar só. Aí eu queria para o senhor mandar para mim essa aula de hoje, desses cálculos, poderia ser por aqui, pelo Google Meet, tô fazer essa aula, assim para dar para os alunos, né? Que faltaram, né? Dessa aula de hoje, lá da sala de aula. Ou não? Não, vai tá nesse slide. O slide já tá lá no Siga. Certo, mas é porque eu queria para o senhor mandar para mim, assim, com a sua explicação todinha, entendeu? Eu não consigo fazer isso na sala de aula, Roberlen, infelizmente. Eu não tenho como gravar aquela coisa no quadro e tudo mais, não consigo. Infelizmente, se eu pudesse, eu fazia, mas eu não consigo, não. Teria que ter tripé, tem que ter toda uma coisa, eu não consigo, não. Ai, não vai dar para mim hoje, não. Por isso que eu logo tô assistindo logo ela por aqui, né? Online, porque ensinar presencial não vai dar para mim ir. Mas lembra que, como eu te mostrei agora, esses cálculos, eles estão no slide, vai treinando ele, eles estão no slide, nesse slide que já está no site. E da lista que o senhor mandou, das duas listas, não vai estar, ele não vai ter hoje, não? Isso é alguma resolução? Hoje não, na lista vai ser Só quarta-feira. quarta-feira? Sim, senhora. Tá, ok. Tá bom? Tá bom, tá, tchau. Tchau. Pessoal, alguma dúvida? Se não, vamos encerrar por aqui e até daqui a pouco, tá bom? Um abraço, obrigado por terem vindo. Foi melhor do que eu gravar sozinho, foi interromper a gravação. Muito obrigado.